Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos, Pai, de falar do Teu amor, de apresentar a Tua palavra, trazendo, Senhor, orientação para os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Guarda cada vida, Senhor, manifesta o Teu grande poder, Senhor, através do Teu Espírito no seio da igreja. Manifesta o Teu poder, Senhor, operando, Senhor, e dando entendimento da Tua palavra santa, dando entendimento, Senhor, da Tua vontade em nossas vidas, fazendo, Senhor, cada um entender, ó Deus, e identificar o seu chamado, o seu ministério, a sua função no corpo de Cristo, que é a igreja. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso trabalho, iniciado em 1988, se mantém. O nosso Deus, na sua fidelidade, na sua bondade, tem nos mantido com graça, vida e saúde, e temos os nossos cooperadores, a quem dirigimos uma palavra de gratidão, homens e mulheres da nossa igreja e de outras denominações. Louvamos ao Senhor pelos nossos muitos cooperadores. Desde o começo do meu trabalho, que eu tive cooperadores na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, da Igreja do Véu, meus irmãos que cooperaram conosco muito tempo, os nossos irmãos da Ótica Heloína, a irmã Margarida no Maracanaú e outros irmãos da Igreja, a Congregação Cristã no Brasil, muitos irmãos da Igreja Batista, irmãos da Igreja Batista Renovada, irmãos das Igrejas Batistas Tradicionais e da Igreja Batista Regular. Eu tenho uma palavra de gratidão aos meus irmãos das muitas denominações, além dos irmãos da Assembleia de Deus do Montes, irmãos da Assembleia de Deus do Tempo Central, irmãos da Assembleia de Deus de Bela Vista, pessoas que sempre entenderam e valorizaram o nosso trabalho, entenderam a importância do nosso trabalho, um trabalho denominacional, eu tendo identidade, mas ao mesmo tempo com qualificação para a edificação de cada discípulo. Então, meus irmãos, é uma bênção a gente ter apoio e é uma bênção a gente reconhecer. Eu sou feliz com Deus, sou feliz na sua Igreja Santa, sou muito abençoado em ser amigo dos meus irmãos de várias denominações, e eu tenho, na verdade, a minha gratidão ao Senhor e aos crentes. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. O nosso tema hoje, aqui, meus amados irmãos, em Jeremias capítulo 40, versículos de 1 a 5. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus e o seu profeta, o nosso tema. E é uma bênção a gente aprender juntos. Jeremias 40, de 1 a 5, um texto pequeno com uma grandiosa lição para nós. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o capitão da guarda a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Portanto, vos sucedeu isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. E se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha,
toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. Como também ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele, no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, pedimos, Pai, a orientação do Teu Santo Espírito para ministrar. Amado Senhor, fala com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Abençoa os que estão sempre conosco, Senhor. E dá graça, ó Deus, àqueles que terão contato com as nossas publicações. Nós te louvamos, Pai, pela Tua bondade e compaixão. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, como todos os profetas de Deus, tiveram experiências profundas com o nosso Deus. Alguns profetas tiveram experiências, além de profundas, experiências dolorosas. Jeremias foi um dos profetas que teve experiências muito dolorosas. É muito difícil profetizar no meio de uma geração que não acredita. É muito difícil falar da palavra de Deus, de fidelidade, de santidade no meio de uma gente corrompida. É muito difícil falar de obediência para quem já está decididamente rebelado, para quem já está realmente sem a comunhão. E Jeremias foi este profeta. Quem lê os primeiros capítulos de Jeremias vê como é o Senhor falando com ele: eu te amei, antes que tu nascesse eu te escolhi e tal. Aquela escolha vinha acompanhada, aquela chamada, aquela missão, ainda antes dele nascer, viria acompanhada de muita provação, de muito sofrimento, porque a nação estava numa situação decadente, perdendo a identidade e o temor. Agora, meus amados, Jeremias vai cumprir a sua missão e ele tem um longo caminho pela frente. Jeremias começa a profetizar por volta do ano 605. Ele tem aproximadamente 20 anos de trabalho como profeta até que a cidade é destruída. É muito tempo profetizando, muito tempo. E ele foi reprovado, ele foi ignorado, ele foi insultado, ele foi esmurrado, ele foi preso, ele foi ameaçado de morte várias vezes. Ele sofreu muito. Mas, quando o homem é fiel a Deus, quando o servo de Deus se mantém, se porta fielmente, quando o servo de Deus continua fiel, Deus cuida da sua vida, Deus cuida dos seus interesses, Deus preserva os seus interesses. Então, enquanto Jeremias lutava com o seu povo, pelejando com o seu povo, aconselhando o rei, os príncipes, as pessoas comuns, Deus estava falando por ele, orientando lá na Babilônia. O maior homem daquela época, a maior potência daquela época era a Babilônia. E Deus estava movendo o coração do ditador. Todo imperador era ditador. Na época não tinha o termo, mas era o que eles sabiam fazer muito bem. Deus estava falando com o ditador, e o ditador estava ditando, inclusive em benefício do servo de Deus. Lá eles pediam uma ordem: Jeremias deve ser bem tratado, trata ele bem, não façam nenhum mal a ele, e dê opções para ele. Se ele quiser vir para cá, será nosso hóspede, será bem-vindo. Se não quiser,
para onde ele entender de ir, deixa ele livre, dê o necessário e tal. Pois é, desse jeito que Deus trabalhou na vida de Jeremias, foi assim que Deus trabalhou na vida de muitos homens. Alguns não tiveram, né, a mesma oportunidade. Alguns foram injustiçados dentro de casa. Nós conhecemos a história, o Zacarias, que foi morto entre o alpendre e o altar, o Senhor Jesus mencionou o nome dele, e outros indivíduos que foram servos de Deus, que honraram o Senhor, que cumpriram sua missão, mas as mãos ensanguentadas de uma gente sem comunhão, que já tinham perdido a fidelidade e o compromisso, levou muitos à morte. E aqui, meus amados, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo as coisas que ia acontecer. E ele já tinha aconselhado a todos, tinham pelejado de todas as formas, tinha sido acusado, foi acusado de traição, ele sofreu muito. Então veio a palavra do Senhor, depois que Nebuzaradão, o capitão da guarda, o deixara ir de Ramá. Quando o capitão soltou ele, conversou com ele, liberou ele, Deus continuou falando com ele. Quando tomou, ele estava atado com cadeias no meio de todos os prisioneiros, no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá. Os que foram levados cativos, aqueles que estavam amarrados junto deles, junto a ele, aqueles que ele viu ali pela última vez, o rei e outras pessoas. Pela última vez. Eles foram levados cativos e muitos morreram antes de chegar, outros morreram lá. O rei chegou lá cego porque vazaram os seus olhos e o Jeremias voltou em paz, voltou são, voltou tranquilo, porque foi fiel a Deus e Deus o defendeu, Deus o livrou. Falou com o rei falou com este capitão, e o capitão cumpria a palavra do rei, a ordem do rei, e ainda foi usado para falar dos acontecimentos, o porquê de tudo aquilo. Então, Jeremias foi este profeta. O capitão da guarda tomou a Jeremias e disse: olha, o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. As palavras de Jeremias escapavam. Muitos dos babilônios tomaram conhecimento. Muitos já conheciam as palavras, as exortações de Deus. Sempre, sempre. Além de tudo, o cerco foi quase 2 anos. E eles estavam lá, sem deixar ninguém sair, sem deixar ninguém entrar. Mas acontece que eles tinham contato com as pessoas, tinham contato com alguém. Então, eles estavam sabendo, este capitão estava sabendo. E ele disse: o Senhor trouxe este mal, como havia falado. O Senhor trouxe o que havia falado, porque pecastes, vós pecastes. Isso é o ímpio dizendo para o profeta. Porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. Portanto, isso vos sucedeu. Muitas vezes nós ouvimos, às vezes em tom de brincadeira, que aquela história lá da jumenta do Balaão, a jumenta continua falando, continua. Deus tem o mesmo poder, ele usa ímpios. Deus usa ímpios. Hoje, nesta safra de crentes sem compromisso, Deus vai usar ímpios. Deus não tem prejuízo da minha infidelidade, da tua infidelidade. Deus não fica no prejuízo. Deus usaria um animal selvagem, Deus usaria um animal doméstico, Deus usaria um ímpio, Deus usaria quem ele achar que deve usar. O Nebuzaradã disse para o Jeremias o que ele já sabia.
a tragédia do cativeiro, além do cerco, a fome, as milhares de mortes, tudo aquilo era fruto da infidelidade, do pecado. E o pagão diz: o Senhor fez como havia falado, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz. É por isto que tudo isto aconteceu. Agora, pois, este é o versículo chave, meus amados irmãos, porque tinha sido a orientação do imperador, tinha sido orientação do Nabucodonosor, o ditador da Babilônia. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Não era uma promessa dele, era uma decisão do rei. Ele estava só repassando. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Então não vá. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos ir, para ali vai. E o Jeremias era o profeta. Mas esta hora era pouquíssimo tempo para tomar decisão. E é claro que ele tinha o Espírito de Deus, mas a autoridade era de Nebuzaradã. E o Nebuzaradã viu que ele ficou parado ali. O texto no versículo 5 diz: mas como ele ainda não tinha voltado, ele estava ali, ficou parado, quem sabe falando com Deus em espírito, orando em espírito. Aí o capitão disse para ele: volta a Gedalias, que era o rei fantoche. Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver, e vai, tu está livre, pode ir para onde você entender, está livre. O capitão deu uma orientação: volta para Gedalias. Ele ficou parado lá e o capitão disse: volta para Gedalias, trabalha lá, fica no meio do povo. E o capitão lhe deu. O versículo 5 é a conclusão. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho. Não diz o que nem quanta, nem a quantidade. Sustento para o caminho. Era 3, 4 dias de viagem para ele voltar sozinho, a pé, para a sua cidade. Lhe deu sustento para o caminho e um presente. Não sabemos o que foi, quanto foi. E o deixou livre, o deixou ir. Meus queridos irmãos, nós temos preciosas lições aqui. Para começar, a obra de Deus é feita por homens que devem ter a orientação de Deus. A obra de Deus não pode ser feita por aventura, por aventureiro. A obra de Deus deve ser feita por pessoas chamadas, direcionadas, instruídas por Deus para fazer a vontade de Deus. Primeira lição: Jeremias estava no centro da vontade de Deus. Ele defendendo os interesses do Senhor e o Senhor protegendo a sua vida, falando com o rei, movendo os corações lá no meio pagão, para que ele não sofresse dano na sua vida. Aí, meus amados irmãos, aprendemos esta lição: quem é fiel a Deus não perde. Os fiéis do Senhor, os que são fiéis ao Senhor, têm vitória. Outra lição grandiosa é que Deus não tem limite.
Da mesma forma que Deus usa um discípulo fiel, um servo dele, ele tem poder e autoridade para usar uma autoridade que não lhe serve por convicção, por vontade, por desejo. Nosso Deus é o Rei dos Reis, pois usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para defender Jeremias. Olha, Jeremias, cuida dele. Cuida dele. Se ele quiser vir para cá, venha e será bem recebido. Se ele não quiser, deixa ele ir para onde ele entender. E foi isto que Nebuzaradã fez quando chegaram lá na região de Amate, na Síria, depois de Damasco. Agora, meus amados irmãos, outra grande lição é que Deus usa o ímpio também para exortar um povo que não escuta mais a voz do Senhor. Quantos profetas Deus mandou? Quantos profetas se levantaram para anunciar os atos de Deus? E quantos falsos profetas foram encorajados pelo rei, pelos companheiros, os conselheiros, os companheiros uns dos outros ali, até para contradizer, para contraditar, para perturbar o profeta Jeremias. Lembra do Passu? Lembram daqueles indivíduos inimigos? Pois é, o Senhor usou aqueles pagãos para dizer o que o Jeremias já sabia. Era só a confirmação. Quem tem a última palavra é o Senhor. A autoridade é do Senhor. Aí o Jeremias ouviu tudo isto. E agora chegou a hora de ser libertado. Agora eis que te soltei das cadeias que estavam nas tuas mãos. Se quiser vir comigo, ótimo. Se não quiser vir comigo, decida. Faça como lhe agradar. Se te apraz vir comigo, vem para a Babilônia e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, olha, toda a terra está diante de ti. Vá para onde você entender. Garantia de vida, vitória plena, completa vitória, porque ele foi fiel. Quando o homem permanece fiel ao Senhor, Deus protege, Deus orienta, Deus livra, usando de quem Ele quer e até dos ímpios. Aí o profeta de Deus voltou para o seu povo e sabe o que aconteceu? Continuou sofrendo. Levaram ele para o Egito na marra, porque se rebelaram contra a Babilônia, mataram o primeiro rei colocado ali, o Gedalias mesmo, e se rebelaram e levaram o próprio Jeremias preso para a Babilônia, preso pelos judeus. E lá no Egito, melhor dizendo, eu disse para a Babilônia, lá para o Egito, o Jeremias foi levado por eles para o Egito. E lá no Egito, Deus usa o Jeremias, reprova eles, fala do poder que Deus tem sobre os reis e ainda entrega o Egito nas mãos de Nabucodonosor. E eles não tinham como escapar do poder de Nabucodonosor, porque Deus determinou o cativeiro na Babilônia. E os que foram poupados, ainda assim, tinham que se sujeitar. Portanto, meus amados irmãos, uma palavra para o nosso coração. Se você for fiel ao Senhor, você não sai perdendo. Tem as provações, tem as dificuldades, tem as lutas contra os inimigos de Deus. Tem os inimigos de Deus contra a gente.
mas a gente termina cantando o hino da vitória. A gente termina saindo vitorioso. Você vai sair com a vitória, literalmente, nas tuas mãos. Que Deus abençoe e guarde os nossos irmãos, nossas vidas, e sejamos fiéis a Deus. Não é fácil, mas é possível. Com a ajuda de Deus e o fervor do Espírito Santo. Vamos orar, interceder pela igreja. Está aqui o memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti e agradecemos pela Tua bondade, pela Tua infinita graça. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos a Tua direção e proteção, nos ensina a andar no Teu caminho santo, nos livra de todo mal e nos encoraja, Senhor, para os embates e combates. Deus Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos na cidade e no campo. Agora, Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, Pai, como eu tenho em minhas mãos, os nomes, estas famílias, estas pessoas, estes indivíduos, estas crianças, jovens, viúvas, viúvos, necessitados, enfermos. Ah, meus Senhor, os que estão lidando com a enfermidade, os que estão sofrendo, Senhor, cuidando de seus enfermos, ó Deus, os que estão gastando mais do que poderia, ó Deus, socorre os meus irmãos, estenda sobre eles a tua destra, dando, Senhor, a tua proteção. Guarda, Pai querido, os nossos ajudadores e recompensa cada um com a bênção dos céus. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.